Além disso, segundo historiadores argentinos, os negros sempre ocuparam a linha de frente de todas as guerras. Isso que eu queria falar para vocês. Nas guerras que a Argentina travou no final do século XVIII, início do século XIX, até final do século XIX, que muitas delas eram guerras de independência, os negros eles eram colocados na frente de combate mesmo. Os pelotões negros iam como bucha de canhão para os brancos não morrerem, tá? Guarde isso. Foi um assassinato. Os caras mataram os negros deles, tá? Mataram, no meio de guerra mesmo. Durante o século XIX, os negros chegaram a ser usados como isca para os inimigos durante as guerras. Então pegavam batalhões de negros e jogavam eles lá do outro lado, como isca, e o exército dos caras espanhol ia lá para o outro lado, enquanto o exército branco ele podia passar ou podia pegar de surpresa. Então os caras eram colocados para morrer. Para vocês terem uma ideia, vamos citar aqui as fontes também, para não ficar ruim para vocês. O jornalista Jorge Lanata afirma que eles foram também os primeiros desaparecidos durante a ditadura militar, porque ninguém ligava para os caras. O processo de abolição da escravatura na Argentina teve início em 1813 e foi confirmado pela Constituição em 1853. Nessa época que estava morrendo negro pra caramba. Vivendo em bairros afastados da capital, enfrentando situações de extrema miséria, os ex-escravizados sucumbiram diante da epidemia de febre amarela que se espalhou pelo país em 1871. Olha só que fita. Como a Argentina não tinha estrutura para tratar todo mundo com febre amarela, eles deixavam os negros morrer e iam tratar os brancos. Então não foram só assassinatos na linha de frente da guerra e o assassinato de genes, né? Com a questão do branqueamento trazendo os europeus para cá. Foram também assassinatos biológicos de patologias não tratadas. Todo esse processo foi fazendo com que a proporção de afrodescendentes no país fosse se tornando cada vez menor. A influência da África, entretanto, ficou cravada na cultura argentina porque é muito forte. Até mesmo o tango tem a sua origem e influência na África, e os primeiros compositores de tango no país eram afrodescendentes, como o do jazz nos Estados Unidos e o samba aqui no Brasil. No dia 6 de janeiro, na província de Corrientes, é realizada uma festa em homenagem a São Baltazar, rei mago negro. Essa é uma das poucas tradições negras afrodescendentes que se mantém no país. Fora isso, há um apagamento cada vez maior da presença negra na Argentina, inclusive em museus, essas coisas. E é bastante comum que os afrodescendentes sejam tratados como estrangeiros dentro do próprio país. Para o historiador Felipe Pigna, a redução da população negra repentina se deve ao uso dos negros como bucha de canhão nas guerras da independência, nas guerras civis, a Guerra do Paraguai. Que eu contei para vocês aqui, ó, mas a gente está colocando um historiador aqui para deixar com um argumento de autoridade. Tem outra coisa importante também que a gente ainda não falou, que a gente pegou do Felipe Pigna, que é a baixa natalidade entre os escravizados. Geralmente, os donos de escravizados lá, eles não tinham dinheiro para comprar outros escravizados ou para manter mais escravizados. E uma criança dava um pouco de trabalho para manter uma criança escravizada, porque a mãe tinha que ficar cuidando muito da criança e deixava de fazer boa parte dos afazeres. Então, eles não deixavam as escravizadas engravidarem, tá? Ai, o cara vai pensar assim, né? Ah, mas se os tem gente que comenta desse jeito, né? Tem gente que, como dizem por aí, entra numa floresta e só vê lenha pra queimar, né? Então o cara pensa no utilitarismo. O cara vai pensar assim, porra, como fizeram no vídeo do Haiti? Ah, mas os caras comiam fezes e tal, e etc. Isso não é um bom negócio pro cara e tal. Não, mano, tem toda uma explicação de castigo, uma explicação de economia de ração, que é muito mais complexa que isso, de não enxergar os caras como alguém que merecia esse certo tipo de tratamento, tá? Como um carro velho não é... Bom, enfim, não vou entrar nessa discussão nesse momento, talvez a gente faça outra discussão. Mas eles não deixavam as negras engravidarem ou faziam abortos para que ela não parasse de trabalhar, tá? Então, faz esse sentido aí. Fazia isso, baixou bastante a natalidade, né, entre os negros aí. Então, todos esses fatores unidos, eles fizeram com que realmente, mano, os negros fossem assassinados na Argentina. E é por isso que, obviamente, vocês não conhecem negros argentinos, ou se conhecem, é muito pouco, tá? Outra questão importante que eu acho que deve ser colocada aqui é que o movimento negro na Argentina, ele é muito pequeno, quase que invisível. Por quê? A falta da presença dos negros e a falta desse movimento grande, mais robusto, impede que haja uma lembrança sobre os negros argentinos, aí, sobre a grande influência dos argentinos, os afrodescendentes.
Por exemplo, no Brasil a gente tem um movimento negro robusto, é um movimento negro que milita mesmo, que disputa currículo escolar, que disputa memória, que disputa políticas públicas e que disputa uma batalha árdua contra o racismo diário. Lá na Argentina não tem essa batalha, por isso que quando as pessoas falam a Argentina é tudo racista, não sei o quê, exatamente pelo fato dos caras não terem um movimento negro e terem uma história de muita opressão e opressão letal contra os negros argentinos. Fala E aí. aí, talvez para eles seja muito normal chamar a gente de macaco, de mono, que acontece com muita frequência quando os argentinos vêm para o Brasil. Então, teve um caso em 2024 daquele casal que era um cara argentino, uma mulher argentina e o marido que era brasileiro estavam dançando e imitando o macaco na roda de samba do Rio de Janeiro. E aí eles falaram, mas é só uma brincadeira, que para nós não é, talvez lá para eles seja normal. E esse ano teve um caso no Rio também que uma advogada, turista argentina, xingou o pessoal do restaurante de macaco, de negro de merda, que talvez para eles seja muito normal diante de todo esse contexto histórico, né? E aqui seja muito problematizado porque a gente tem justamente esse movimento negro que trabalha muito para acabar com o racismo. Que transformou isso em educação, transformou em cultura, transformou em política o combate ao racismo. Por isso que a gente fala que a Semana da Consciência Negra é importante, o Dia da Consciência Negra, trabalhar isso nas escolas, do currículo, a Lei 10.639, que é a lei do ensino africano nas escolas, né, da cultura negra e tal, da história afro-brasileira e da África. Mas tem uma coisa que é importante aí a gente falar nesse ponto, que é assim, acho que o Speed, que é um grande youtuber norte-americano, ele sofreu com os argentinos, falaram umas besteiras pra ele, não sei nem se ele tava entendendo, mas muito provavelmente é uma besteira relacionada à cor dele, que é o que os caras fazem. Mas os argentinos, eles são putos com uma situação, são escrotos com uma situação do seguinte, não tô falando todos, mas muitos que vêm pra cá, que eles fingem que não existe lei antirracista aqui. Eles fingem que não existe isso. Gente, o Vini Júnior, ele foi um cara importante pra conscientização antirracista no mundo inteiro, pelo menos as coisas que ele estava sofrendo, ele se colocou e tal. E no Brasil todo mundo sabe que existem essas legislações. E aí o cara vem aqui, ele faz e ele finge que não sabia, mas isso não importa no Brasil. A gente tem a LINDB. O que é isso, bagulho Lei de mesmo? Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso, a minha irmã que tá aqui acompanhando, ela é advogada. Então, o que é isso? São como as normas brasileiras, elas são lidas, ou como que a gente tem que se comportar em relação a ela. E uma das coisas dessa norma é que a gente não pode fingir que não conhece uma lei. Não existe isso, tá ligado?